Então, ó, o que que eu faço normalmente? Quando é forro liso, primeiro de tudo você calcula, né? Vê quanto que vai dar, quantos metros linear e quantos metros quadrado. No caso, nessa medida que você me passou, dá 12, 20 linear e 14 metros quadrados, né? Quando é forro liso, você vem aqui, ó, sempre na medida maior, que deu 5,60 no caso. Daí eu divido por 60, eu vou saber quantos F530 eu vou usar, né? Nesse caso aqui, deu 11 pés. Na verdade deu 9, só que você sempre acrescenta duas a mais, que é para os cantos, né? A parte estrutural, que você tem que jogar 10 de reforço nos cantos. Porque quando é tabica, normalmente ele trinca se você não pôr esses reforços a 10 centímetros da parede. Daí vamos lá. Quando é só rebaixo de canto, igual você falou, o que que você faz? Você vai pegar, vai medir só, vai calcular só o metro linear, que é os 12, 20. Daí como que você vai descobrir quantos metros quadrados vai dar? Normalmente eu jogo 40 centímetros de largura aqui, entendeu? Então você vai calcular o que? 40 centímetros de largura, mais as subidas, né? Tem os espelhos da frente. Normalmente eu calculo 70 centímetros. Então você vai calcular lá 12 e 20 vezes 70 centímetros. Você vai saber quantos metros quadrados vai dar para você comprar as placas, entendeu? Então o que que eu sempre faço? Eu coloco sempre na ordem correta aqui, ó. Os materiais, a tabica, cantoneira lisa, o F530, os reguladores, o arame, a placa, a fita, eu uso a fita de papel no caso, a massa de drywall, o parafuso, né, GN25 é o que eu mais uso, o cabeça de lentilha e a bucha e parafuso, e as molduras, né, quando vai moldura no caso. Então o que que você faz? Você faz o cálculo na sequência, é bem rapidinho. Se você já fez a medida aqui, o cálculo do metro linear e metro quadrado, é fácil. Você vai calcular lá metro linear divididos por 3, que são os 3 metros. Tá, então vamos lá. O que que eu sempre faço? A tabica e a cantoneira, ela tem 3 metros, né? O mesmo esquema o F530. Então você vai calcular o quê? A tabica, digamos que deu lá 12 metros linear para fazer o rebaixo de canto. Quando ele é na cantoneira lisa, eu coloco só um perfil, só um F530 em volta. Quando é na tabica, você tem que pôr 2, porque a tabica é flexível, ela vai trincar tudo as bordas com o tempo, entendeu? Então o que que você faz? Quando é cantoneira lisa, você vai calcular só esses 12 linear que deu, 12 e 20 divididos por 3. Você vai saber quantos F530 você vai usar. Aqui no caso vai dar 5 peças, né? Dá 4, não sei quanto. Você sempre joga mais, arredonda para 5. Se fosse ter que usar 2 por ser tabica, o que eu sempre aconselho é aumentar de 40 para 45 centímetros para não ter perigo de pegar a furação do spot nos perfil. Daí o que que você faz? Você vai calcular 12 e 20 vezes 2, né? Então daria 24 e 40. Daí você vai dividir os 24 e 40 divididos por 3, no caso. Aqui como deu 5 nos 12, então você vai acrescentar vezes 2. Então ia dar 10 F530 no caso. Você ia usar aqui para fazer o rebaixo de canto. Cantoneira lisa, normalmente quando eu uso tabica na borda, eu sempre jogo umas cantoneiras lisas em cima por causa de cortineiro e tudo mais, né? Quando vai a tabica, acrescento 5 ou 6 cantoneira lisa, que é para fazer cortineiro, para fazer qualquer quebra ali que você precisa da cantoneira lisa. Regulador, como que você vai calcular o regulador? Deu 10 F530. Você vai calcular lá 10 vezes 3, que daria 30, daí divide por 0,80 centímetro, que eu coloco a cada 80 centímetros no regulador. Então você vai dividir lá, deu 12 metros, deu 20 metros linear de
F530. Então você divide lá o metro linear. 12,20 divididos por 0,80 centímetros. Você vai saber quantos reguladores você vai usar aqui, entendeu? Beleza, regulador está resolvido. O arame você já consegue ter uma base pelo tamanho do forro, né? É difícil eu chegar a usar 2 kg de arame. Então normalmente eu uso 1 kg de arame. Para fazer um serviço desse daqui ainda sobra um monte. Depende do tamanho, do espaço da laje também, né, que vai ficar. A placa de drywall, mais fácil ainda de medir, né? Como você já vai ter o metro quadrado que você calculou lá, você vai dividir por 2,16, né? Que é o que eu divido, que eu sempre uso, é de 1,20 por 1,80. Que dá 2,16 m quadrados cada placa. Então você divide lá 14 metros divididos por 2,16 m, você vai saber a quantidade de placa. A fita de papel não tem segredo, né? É muito raro eu comprar um rolo de fita inteiro, que sempre vai sobrando de uma obra para outra, né? Daí quando acaba tudo que eu tenho, eu compro daí. A massa de drywall, cara, eu compro sobrando, não faço cálculo exato, porque já aconteceu de eu fazer cálculo exato e acabar a massa e eu ficar no apuro dentro da obra. Então eu já compro a mais um pouco. O parafuso GN25, como que você calcula? Eu sempre jogo lá na placa 5, 10, 15, 20. Eu jogo na base de 25 a 30 parafusos cada placa, né? Eu não gasto tudo isso, mas eu jogo essa quantidade. Daí, deu 10 placas, então 10 vezes 30, você já vai saber quantos parafusos você vai precisar, né? O LA, que é o cabeça de lentilha, normalmente eu compro de 100 a 200 por obra, depende do tamanho da obra, né? Eu compro sobrando também, sempre tenho sobrando dele, que é para fixação da parte estrutural, né? E a bucha e parafuso é o mesmo esquema, você vai vir aqui no regulador, você vai saber, deu 200 regulador, você já sabe que você vai precisar de 200 bucha e parafuso. Daí você vai calcular aqui, mas não é só o regulador, tem as cantoneiras da parede também. Deu, as que vão fixar na parede, deu 12 metros linear, é o mesmo esquema do regulador, eu calculo a cada 80 centímetros. Então você vai lá e divide 12 e 20 divididos por 80 centímetros. Você vai saber quantas buchas de parafuso você vai precisar para a cantoneira da parede, entendeu? E as molduras é isso aí, os roda-forro, ou eu não sei como que vocês chamam aí, sanquinha, né? Cada estado é um nome. Aqui eu chamo de roda-forro. Então o roda-forro, normalmente quando vai embaixo e em cima é o mesmo esquema, eu sempre jogo essa medida, porque sobrar um pouco também não faz mal, né? Então eu jogo, vou pôr roda-forro embaixo e em cima, as sanquinha. Então eu vou colocar lá 12 e 20 vezes 2. Daí eu vou saber quantos metros linear eu vou precisar de moldura. O gesso cola para moldura, um saco de 5 quilos, eu consigo fazer 40 metros linear de roda-forro. Como que eu faço o tratamento dos roda-forro? A maioria dos caras, se colocar no grupo de gesseiro, os caras vão bater em você se você falar que você não usa gesso para tratamento. Eu não uso gesso para tratamento dos roda-forro nem do 3D, porque eu acho que fica meio grosseiro o acabamento dele. Eu uso normalmente a massa corrida. Eu uso a massa corrida, não dá problema, não trinca e é melhor para você trabalhar. E outra, você pode queimar até com a esponjinha também molhada, né? Fica bem melhor o acabamento. Então é isso aí, cara, não tem segredo. E a parede, quando você vai fazer o cálculo da parede, é o mesmo esquema que aqui, ó. Por exemplo, digamos que dê 5,60 de comprimento e 2,50 de altura, você vai fazer essa base aqui que eu fiz, ó. Você vai marcar os pontos dos montantes e vai fazendo o cálculo, né? Como é a cada 60 centímetros, você vai jogar aqui, ó, 6, 1,20, 2,40, né? Então daí por diante, você vai calculando até fechar a tua medida, você vai saber quantos montantes você vai precisar para fechar a parede. Então daí você fechou a parede aqui, você já sabe quantos montantes vai, quantas guias você vai usar. Você vem fazer o cálculo da tua parede para fazer o cálculo das placas de drywall. Deu 14 metros quadrados, só que ele vai chapear dos dois lados, então é 14 vezes 2, né, no caso. Daria 28 metros quadrados. Daí você divide pelos 2,16 m², né, que é 1 metro quadrado da placa, você já vai saber quantas placas você vai precisar. A massa de drywall, mesmo esquema. A fita de papel, mesmo esquema, normalmente sobra até do forro ali, você acaba utilizando ali. Nessa obra aí, se você vai fazer a parede e o forro, eu compraria
2 baldes de massa de 30 quilos, entendeu? Para fazer o tratamento aí. E ainda é perigoso faltar, porque eu uso bastante massa e deixo bem caprichado o tratamento da junta, entendeu? É isso aí, Pia. Espero que você tenha entendido aí. Outro detalhe importante, como você já tem a relação de preço, para você fica mais fácil. Primeiro você vem e faz todo o levantamento. Deu 11 tabica, deu 11 F530, deu 5 tabica, deu mais 5 cantoneira. Você calcula tudo primeiro a quantidade que vai dar, depois você vem calculando com a base de preço que você tem, com a tabela aí. 14 vezes tantas, entendeu? Você vem fazendo teu cálculo, você vai fechar o valor total do material. Daí a mão de obra, como que eu calculo? Normalmente eu pego um rebaixo desse daqui, eu vou calcular lá, eu vou gastar 4 dias para fazer um trabalhinho bem caprichado aqui, maciado, pintado com a elétrica. Tá, vamos jogar 6 dias, eu vou gastar 2 dias para estruturar e chapear e 1 dia para maciar, fazer a massa de drywall. Vou gastar, aqui já fechou 3 dias, vou gastar mais 1 dia para lixar e maciar e outro dia para lixar e pintar, 5 dias no caso, então. Daí você coloca lá, como que eu calculo? Aqui na minha região 5, eu ia calcular 5 dias vezes R$310 que eu cobro da minha diária. O que é os R$310? 150 meu, 80 do ajudante, 50 da gasolina e 30 da refeição, entendeu? Então, meu, ajudante, gasolina e refeição. Cara, esse valor aqui você nunca mistura com esse valor aqui. O valor do material não tem nada a ver com a tua mão de obra. A tua mão de obra é limpa. Você tem que tirar limpo. Isso aqui é obrigatório, entendeu? Isso aqui é lei da economia. O valor do material, fechou R$1.500, você já fala para o cliente, deu R$1.500, você manda essa relação para ele já vai estar ciente, deu R$1.500 de material. Só que você já deixa uma observação para ele, já vou deixar bem claro. Pode ser que aconteça um imprevisto, alguma alteração, falte algum material, daí tem que ser recolocado esse material. Esse material é por conta do cliente, não é por tua conta, entendeu? E isso é natural acontecer dentro da obra. Comigo nunca aconteceu porque eu já compro certinho, eu calculo certinho, calculo até a mais. Só que se caso acontecer, isso sai do bolso do cliente, para você não sair no prejuízo, entendeu? É isso aí, Pé. Espero que você tenha entendido, hein?